Pessoal, bom dia. Aqui segue a resolução do exercício número 1 sobre distribuição eletrônica de íons. Aqui eu só pedi o exercício 1, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos lá. Ele faz o seguinte, ele fala o seguinte: considere os 4 elementos químicos seguintes, 5 elementos, né? E as configurações eletrônicas de seus 2 níveis mais energéticos. Então, a gente tem aqui os 5 elementos. Ele dá a distribuição final somente dos 2 últimos níveis mais energéticos, tá? Com base nessas informações, responda: qual é o número atômico do elemento 4? Então, vamos fazer a letra A primeiro. O que a gente tem que fazer? Fazer a distribuição eletrônica até chegar aos níveis mais energéticos. Então, a gente, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai chegar nessa configuração aqui, tá? Que eu tô colocando para vocês aqui. E aí, a gente incorporou o 4s2, o 4p6 e o 5s1. Beleza. Agora, a gente vai somar todos os elétrons que estão nessa distribuição eletrônica. Então, a gente vai somar tudo que está em cima dessas letras, S, P e D, né? Então, somando tudo, a gente vai encontrar 37 elétrons. Ou seja, ele não fala nada que é um íon, né? Ele fala que é um átomo do elemento 4. Então, é um átomo neutro. Se é um átomo neutro, então eu sei que 37 elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico, Z. Então, o meu número atômico vai ser o quê? 37, tá? Então, aqui eu consigo identificar o número atômico através da soma dos elétrons no átomo neutro, tá? Agora, a letra B. Ele fala assim: quando o elemento 2 ganha 2 elétrons, o íon formado passa a ter a distribuição eletrônica do elemento 3. No entanto, quando o 3 perde 2 elétrons, o íon formado não possui a mesma distribuição eletrônica de 2. A afirmação está correta? Então, sim, está correta essa questão. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a distribuição eletrônica do elemento 2, porque é em cima do elemento 2 que a gente vai partir para essa afirmativa, né? Então, fazendo a distribuição eletrônica, eu vou ver, tá? Se ele ganha 2 elétrons, como vai ficar a configuração dele? Lembrando lá, quando um átomo vira um íon, ganhando 2 elétrons, ele fica o quê? Negativo, tá? Porque ele é um ânion, ele vira um ânion. E aí, esses elétrons vão entrar no último subnível, ou seja, no subnível mais energético. Ele parou aonde? 3d6. Ora, sabemos que o D comporta até 10 elétrons. Então, eu vou adicionar os meus elétrons nesse subnível D aqui, tá? Então, eu vou colocar esses elétrons aqui, vai ficar o quê? 3d8. Então, eu repito toda a configuração eletrônica, paro no 3D, ao invés de colocar 6, coloco 8, porque ele adicionou mais 2 elétrons. Então, se a gente comparar essa configuração depois que ele ganha 2 elétrons, a gente vai ver que é a mesma configuração do elemento 3. Olha lá, que os últimos, né, os níveis de energia, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, ou seja, bateu com a configuração eletrônica do 3. Então, tá certinha, tá? Aí ele fala, na próxima afirmativa, que quando o 3, ou seja, essa configuração aqui do 3, tá? Quando essa configuração, né, esse elemento perde 2 elétrons, o íon formado, ou seja, se perdeu 2 elétrons, ele é o quê? Um cátion. Um cátion, certo? Tá com carga positiva, perdeu 2 elétrons. E ele fala que o íon formado não possui a mesma distribuição eletrônica de 2. Vamos ver. A gente vai repetir toda a configuração eletrônica tirando 2 elétrons. Onde a gente vai tirar os 2 elétrons? A gente vai retirar os 2 elétrons desse 4s2. Lembra lá
que quando for formar um cátion, ou seja, quando a gente retirar elétron do átomo neutro, a gente retira o elétron, ou os elétrons, né, do último nível, tá? Então, não é do nível mais energético, e sim da camada de valência, da última camada. Quem é a última camada aqui? É a 4, né? E o subnível S2. Então, eu vou tirar esses 2 elétrons desse subnível S. Então, se eu vou tirar esses 2 elétrons daqui, o que vai acontecer? Esse subnível S não vai aparecer preenchido. Então, a gente simplesmente não coloca mais ele na configuração eletrônica. A gente vai, faz a configuração toda, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, depois vai vir para o 3D8. Olha aqui a configuração dele aqui. Então, essa configuração não é a mesma configuração do elemento 2, tá? A configuração do elemento 2 tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Então, não é a mesma configuração, tá? Ok, essa é afirmativa. Então, por isso que essa letra B, ela está correta, certo? Vamos agora para a letra C. A letra C, ele fala assim, quantos elétrons o elemento 5 possui na camada de valência? Vamos ver aqui. Os níveis mais energéticos são esse aqui, tá? Então, o que é camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa, né? Então, se é a camada mais externa, qual é a camada mais externa aqui? Qual é a última camada? É a 4 ou a 5? É a 5, né? Independente, ela não precisa ser a camada mais, ou seja, o subnível, né, mais energético. Não, ela é a camada mais externa. Então, a gente tem que olhar para isso daí. O 5 é o mais externo, então essa é a camada de valência. Essa camada de valência só tem um subnível S, tá? Um subnível S, que tem 2 elétrons, tá? Preenchidos. Então, quantos elétrons o elemento 5 possui na camada de valência? 2 elétrons, tá? Então, essa aqui é a resposta dessa letra C. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem após essa resolução, por favor, entre em contato comigo, que eu vou tentar, de repente, explicar de outras formas ou tentar adentrar aí nessa explicação, tá bom? Mas não quero que vocês continuem com dúvida caso ainda tenham dúvida nessa questão.